pessoal! Hoje nós estamos aqui para explicar algumas coisas sobre os verbos e alguns elementos de estudo dentro dos verbos, como a conjugação verbal, modos e tempos verbais. Então, para começar, vamos primeiro definir o que é um verbo. Os verbos são as palavras do discurso que indicam uma ação, um estado, um fenômeno ou um processo. Para começar o nosso estudo, então vamos primeiro explicar o que é a conjugação verbal. Como conceito, é bem simples. A conjugação verbal é a flexão do verbo de acordo com a pessoa, de acordo com o modo, o tempo e o número. A conjugação verbal ela tem uma classificação de 3 tipos. A primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Primeira conjugação se refere aos verbos terminados em ar. Por exemplo, desenhar. A segunda conjugação se refere aos verbos terminados em er, por exemplo, viver. E a terceira conjugação, os verbos terminados em ir, por exemplo, investir. A conjugação verbal também pode ser a visualização desse verbo empenhando uma função em uma determinada situação. O verbo ele vai ser flexionado e ele vai entrar num contexto. Como elemento de conjugação dessa flexão, nós podemos colocar a pessoa, que é um elemento que vai definir bastante essa flexão. Como pessoa, nós temos uma classificação entre singular e plural, primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, respectivamente, primeira, segunda e terceira pessoa. Então, assim, nós podemos fechar e concluir que a conjugação verbal ela vai ser definida um radical que permanece e logo depois a sua terminação vai ser a desinência, que ela vai marcar o tempo e o modo, a pessoa e o número. Como exemplo, observemos esta palavra conjugada. Então é o verbo estudar, conjugada no pretérito imperfeito, no primeira pessoa do plural. Então estudávamos. Estude, que é E-S-T-U-D, é o radical que permanece. Depois o A é a vogal temática. A vogal temática ela vai ligar o radical e as desinências numa conjugação verbal. Logo depois o VA, que é a desinência que vai marcar o tempo e o modo. E o MOS, que é a pessoa e o número. Então, fechando tudo, estudávamos é o verbo conjugado de acordo com todas essas circunstâncias, a pessoa, o número, o tempo e o modo. Bem, olá, sou eu, Paulo, mais uma vez, e bem, hoje eu tô aqui para falar sobre os modos, então vamos lá. Os modos estão relacionados com os atos de quem fala ou escreve, ou seja, está diretamente relacionado ao que a gente faz normalmente. E existem os seguintes modos. O modo indicativo, que é empregado quando a atitude do enunciador é um fato, aconteceu mesmo, ocorreu, ponto. Por exemplo, trabalho no escritório da empresa, por exemplo, vai. Está no indicativo, porque é um fato. Não tem nada que falar, talvez, sabe? Não é fato, não tem nada mais ali que possa ir contra ou contradizer ou transformar em uma questão, é fato. Isso pode ocorrer no presente, no pretérito perfeito, imperfeito, mais do que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Bem, vamos para o subjuntivo agora. O subjuntivo é empregado quando o enunciador revela uma ideia, dúvida, alguma incerteza, um pensamento, sabe? Talvez eu faça a lição. O enunciador não tem certeza, fica pensando, está inseguro da sua decisão. Então, tá ali, subjuntivo. Ocorre no presente, pretérito imperfeito e futuro. Pouca coisa. Agora, para falar sobre imperativo também é algo simples. É empregado quando o enunciador exprime uma ordem, um pedido, algo que deve ser feito. Não apresenta tempos e é indeterminado em relação ao tempo, é isso. Não tem outra coisa. Ele existe sem existir, é quase isso. E
Existem duas formas do imperativo, que é o imperativo afirmativo, que, por exemplo, chegue cedo em casa, uma ordem afirmativa, e também o imperativo negativo, nunca converse com estranhos, algo negativo. Bem, é isso que eu tenho que falar, esse é o meu pequeno conteúdo que eu pesquisei sobre modos. Muito obrigado e até a próxima. Opa, beleza? Tô aqui para falar um pouco dos tempos verbais. Vou dar uma introdução aqui no tema e falar um pouco do modo indicativo e dos verbos que tem nele, né? Os tempos verbais que tem nele. E começando assim, né? Os tempos verbais são basicamente os tempos que ocorrem em ação, fenômeno ou estado do verbo, assim, né? E os primitivos se baseiam, né, em presente, futuro e passado. Basicamente isso. Não tem muito segredo, né? E é autoexplicativo, né? Presente, coisa que acontece atualmente, presente. Passado, que aconteceram antes, né? No passado. Futuro, no futuro. E os tempos do modo indicativo, sempre me confundo. O presente. Presente é uma ação que você faz no momento atual, assim. E pode ser uma ação que é regular, tipo, eu bebo água, por exemplo. Uma ação no momento atual. Bebo água, bebo. E também, tipo, pode se valer todos os dias. Tipo, eu bebo água todos os dias, entendeu? Aí o pretérito perfeito, uma ação que no passado, que já foi realizada e finalizada, assim. Tipo, eu li um livro. Li um livro já era GG PogChamp. Diferente do pretérito imperfeito, que pode ser uma ação no passado, mas que você não... ou que você não completou ainda, ou que você fazia frequentemente. Um exemplo, eu lia o livro. Eu lia frequentemente. Lia frequentemente o livro. E é isso. E o pretérito mais que perfeito é bem simples também. É como se fosse o passado do pretérito perfeito. O passado do passado. É bem simples também. Você... do verbo passar, comer, essas coisas assim. Um exemplo, eu passar as férias no hotel. Tipo, passado do passado, eu contando sobre o passado no passado. É meio confuso de entender, mas só você substituir pelo tinha. Tipo, eu tinha comido, eu tinha bebido, eu tinha saído, dá na mesma. E o futuro do presente é uma ação que vai acontecer ainda. Como eu entregarei a pizza, eu jogarei videogame, ela lavará os pratos, assim. E o futuro do pretérito é uma ação que você poderia fazer, já usando um exemplo, né? Eu poderia fazer isso, eu tocaria a guitarra. Como se fosse no futuro, no pretérito, até, como o nome já diz, né? Você imaginando que vai fazer alguma coisa no passado, assim, mas você não aconteceu alguma coisa e você não fez. Basicamente isso. Agora o Lucas vai falar do imperativo, subjuntivo, é isso aí, valeu. Vou falar agora sobre mais dois tempos verbais, sendo eles o tempo verbal de modo subjuntivo e o tempo verbal de modo imperativo. Começando pelo tempo verbal de modo subjuntivo, ele é separado em dois, o simples e o composto. O simples, seus tempos verbais são presente, pretérito imperfeito e o futuro. No presente, o verbo vai ser atual, por causa que é presente, mas vai expressar uma certa dúvida ou incerteza. No pretérito imperfeito, o verbo vai ser passado e vai depender de uma ação passada. E o futuro vai ser um verbo futuro que vai depender de uma ação futura. E agora, falando do composto, temos os seus tempos verbais, sendo pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro subjuntivo composto. O pretérito perfeito se refere a uma ação que já se concluiu no passado, podendo se referir a um ato passado ou futuro. O pretérito mais que perfeito se refere a um ato passado anterior a uma ação passada, ou também pode se referir a uma ação passada que não aconteceu. E o futuro subjuntivo composto, nós temos que
um ato futuro que vai terminar antes de uma ação futura. Esse é meio complicado, mas vocês vão entender com os exemplos que vão estar aí nos slides. E agora vamos falar, do tempo verbal do modo imperativo, que é o mais simples de todos, porque tem apenas um tempo verbal, que é o presente, mas esse presente pode ser ou negativo ou positivo. Então, o modo imperativo positivo, ele vai expressar uma ordem de uma forma positiva, e o modo imperativo negativo vai apresentar uma ordem, só que negativa. Vocês vão ver os exemplos aí para entender.